pensamos sobre a questão do ósculo santo, uma dúvida frequentemente paira em nossa mente, não é? Será que a questão do ósculo santo é algo cultural ou é algo válido para a igreja de todas as épocas, de todos os lugares e de todas as culturas? Meus irmãos, existe um princípio que devemos ter em mente, e creio eu que todo cristão que se preza, que teme a Deus e que crê que de fato a Bíblia é a sua única regra de fé e prática, o que todo cristão tem que ter em mente é que quem dita as regras de como o cristão deve portar-se não é a cultura que fora depravada pelo pecado, ok? Todavia, quem dita as regras para a igreja é tão somente a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem dá-nos o norte. A palavra de Deus é quem dá-nos a diretriz, ok? E, portanto, nós devemos de atentar para alguns pontos interessantíssimos nessa questão. Quando o apóstolo Paulo usa a expressão santo, não é? Para ósculo santo, significa tão somente que ele deve ser uma saudação que seja isenta de qualquer impropriedades, tais como malícia e até mesmo fingimento, não é? Quando nós observamos no contexto do século I, não é? Um pouco da parte histórica ou cultural, nós entendemos que a prática de se beijar ou beijar uns aos outros, não é? Era algo muito comum entre aquelas pessoas, não somente entre os cristãos, não é? Mas naquela cultura era algo muito comum, as pessoas beijarem-se umas às outras, inclusive os homens, não é? Trazendo para dentro da nossa cultura, por exemplo, aqui no Brasil, não é algo fácil, né? Homens beijarem-se uns aos outros. Nós temos, por exemplo, mais dentro do contexto familiar, os pais beijam os seus filhos ou vice-versa, não é? Contudo, homens, quando se encontram, basta simplesmente um aperto de mão, um abraço e para por aí, não é? Todavia, entre as mulheres, essa prática perpetua. Aqui no Brasil é diferente daquele contexto do século I, onde não somente as mulheres, mas homens se beijavam. E nós temos esse ensino de Paulo em seus escritos, né, em suas cartas, a fim de que os irmãos se saudassem uns aos outros. O que nós devemos ter em mente, meus irmãos, é que nós precisamos evitar e sermos cautelosos em qualquer tipo de saudação, principalmente quando estamos inseridos no culto a Deus, não é? Qualquer tipo de saudação nós devemos ser cautelosos a fim de evitarmos qualquer coisa que venha instigar a imoralidade, a sensualidade ou que possivelmente possa nos seduzir a tentações, ok? No culto a Deus basta um simples aperto de mão, um abraço e está perfeito essa questão. Quando nós recorremos, por exemplo, à história da igreja, nós entendemos que alguns pensadores, grandes teólogos, entendiam que deveria sim o ósculo santo fazer parte do culto a Deus. Por exemplo, Justino Mártir, aproximadamente no ano 150 depois de Cristo, ele entendia que a questão do ósculo santo deveria de fazer parte da liturgia do culto, especialmente nas despedidas da oração, não é? E também no culto, no dia da ceia do Senhor. Tertuliano de Cartago também, ele chamava o ósculo santo de o ósculo da paz e até mesmo o ósculo da oração. E segundo a concepção de Tertuliano, uma oração, ele duvidava se uma oração de fato fosse completa se não tivesse o ósculo santo. Quando recorremos, por exemplo, à época do puritanismo, o puritano John Bunyan, ele sentia-se muito triste, não é? Pelo fato da igreja na época ter maculado o ósculo santo, porque aqueles crentes apenas osculavam aqueles irmãos ricos, né, mais bonitos, e todavia quando era para oscular também os menos ricos, ou por que não dizer os pobres, e aqueles irmãos feios, eles evitavam qualquer contato. E, portanto, John Bunyan ficou profundamente angustiado pelo fato dessa prática ter sido maculada
em seus dias. Eu penso, meus irmãos, que a questão do ósculo santo é algo cultural, ok? Todavia, o seu ensino e o princípio que Paulo quis passar para a igreja, não é? E para as futuras gerações ainda perpetua, está vivo em nossos dias. Aliás, o próprio João Calvino, não é? Reformador francês do século XVI, defendia exatamente isso. Calvino entendia que a questão do ósculo santo, ele entendia que Paulo não era uma exigência, né, de ser algo obrigado, essa cerimônia de se beijar uns aos outros. Mas ele entendia que a tônica de Paulo era tão somente no amor fraternal e, portanto, os crentes deveriam de fazer essa diferença, não é, de suas amizades entre aquelas amizades mundanas, não é, na questão do amor, do afeto entre uns aos outros. Não é à toa que o mesmo Paulo em Romanos capítulo 13, verso de número 8, ele diz assim: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Portanto, eu penso que é uma questão cultural, devemos evitar no culto solene qualquer prática que possa instigar a imoralidade, a sensualidade, possíveis tentações, e devemos dar tão somente a tônica no amor. Ok, meus irmãos, espero tê-los ajudado. Um abraço.